Eu tenho a precisar de algum tempo de vida expectante à frente para dizer que mesmo o Tiago ainda vai ser mais tempo meu colega do que foi meu aluno, e portanto é com muito gosto que vejo que há espaço para que os jovens continuem a apresentar-nos a sua investigação. Portanto, vou então ler o meu texto. O conceito de periferia é sempre uma perspectiva, dependendo inevitavelmente do ponto de vista do observador. Por isso, há 4 anos, olhei para estas ilhas do Grupo Central dos Açores como o centro do mundo, e voltarei a fazer exercício semelhante brevemente na ilha de Moçambique, e já o fiz também, por exemplo, a propósito de Nagasaki. Os descobrimentos portugueses e as suas sequelas europeias, ao terem posto o mundo em movimento, como também referiu John Russell Wood, abriram caminho à globalização, sempre discutida e indefinível por toda a espécie de diletantismos intelectuais, mas evidente, desde o século XV, pelo modo como gentes, animais, plantas, produtos e ideias passaram a circular pelo mundo de modo cada vez mais intenso e numa multiplicidade e complexidade de rotas que foi tocando cada vez mais partes do mundo. Na minha comunicação de hoje, ao contrário da de há 4 anos, pretendo refletir de facto sobre o caráter periférico desta ilha do Faial nos séculos XV e XVI, mas ainda assim numa perspectiva relacionada com a história da globalização. Publiquei no ano passado, com Vítor Luís Gaspar Rodrigues, um livro intitulado Construtores do Império, em que analisámos a vida de 12 indivíduos que contribuíram de formas diversificadas para a existência do Império Português no século XVI. Entre eles figurava Jos van Buchteren, o Flamengo que foi o primeiro capitão da Ilha do Faial e cujo nome foi aportuguesado para Jorge Dutra. Dutra viveu aqui cerca de 27 anos, provavelmente de 1468 até à sua morte em 1495, e criou em primeiro lugar as bases da cidade da Horta, de que inspirou o próprio nome, mas tendo sido sobretudo o primeiro responsável pelo povoamento das ilhas do Faial e do Pico. Com ele veio Beatriz de Macedo, sua esposa, que aqui morreu seguramente em 1531 e que, por isso, testemunhou os primeiros 63 anos da vida desta ilha como espaço habitado e integrado num sistema político e económico de dimensão pluricontinental. É precisamente sobre esta mulher que viveu mais de 6 décadas neste espaço, então quase perdido no oceano, que pretendo apresentar-vos algumas reflexões num exercício que se passeará entre a micro e a macro-história ou entre os factos documentados e as intuições do historiador. Quase no limite do romance. Comecemos por olhar para o pouco que nos resta da memória desta mulher, que na sua viuvez era referida como a Capitoa ou a Capitoa Velha. O testamento de 1527 e o aditamento de 13 de fevereiro de 1531 mostram como era uma mulher rica e de amplos recursos. Possuía gado diversificado, tinha bens agrícolas e dispunha de liquidez financeira que lhe permitia pagar tensas. E o epíteto de que era, porque era designada, a Capitoa, ou a Capitoa Velha, denuncia que, no mínimo, conservou um poder simbólico, ou mesmo um poder ativo, pela proximidade ao capitão, seu filho, e aos seus oficiais, ou mesmo por si própria e pela força da sua personalidade. É bom não esquecer que, com o passar do tempo, Beatriz Macedo juntava em si, com aparente lucidez, a força de uma idade cada vez mais avançada, com a sabedoria de quem tinha visto chegar ou nascer todos os habitantes da ilha. Permita-se-me um parênteses para realçar que a riqueza do casal Dutra já se expressara, por exemplo, no modo como fora capaz de casar 3 filhas arcando com os respectivos dotes. Rosa Macedo casou com Domingos Homem, filho do segundo capitão da Praia. Joana de Macedo casou primeiro com o célebre Martim Belheim e depois com Dom Henrique de Noronha, da linhagem dos capitães do Funchal. E Isabel Macedo casou com Francisco da Silveira. Olhando ainda um pouco mais para os casamentos dos filhos, há que notar o modo como os Dutra souberam tecer uma rede de ligações insulares que abrangiam as ilhas mais vizinhas de São Jorge e Terceira, com as uniões dos filhos maiores com Corte Real e Homem, e dos menores com Botelho de São Miguel e a união já referida com os Menezes do Funchal, acrescido de uma união no próprio espaço faialense com os Silveira. Esta política de casamentos, embora inteligente e poderosa, é também um sinal do caráter periférico da capitania do Faial e do Pico no contexto português, pois na mesma época
João Gonçalves da Câmara, segundo capitão do Funchal, também teve cabedal bastante para casar 3 filhas, mas uniu-as ao senhor de Portimão, que viria a ser o primeiro conde da vila, ao herdeiro das Alcáçovas e ao marechal do reino. A política de casamentos destes 2 servidores da Casa de Viseu mostra-nos assim que havia uma ambição política e linhagista que lhes era comum, mas ajustada ao poder político de cada uma das suas capitanias. A capitania faialense, inevitavelmente periférica, enquanto a funchalense já estava bem entroncada no eixo central da governação do próprio reino. Voltando ao testamento de Beatriz Macedo, sentimos que a viúva teve uma vida bastante desafogada e que não se preocupou muito com a salvação da alma do seu falecido esposo. De facto, no testamento de 28 de julho de 1527, a capitoa confessava que não tinha feito nem cumprido quanto devia a sua consciência, pois tinha comido, palavra dela, uma parte da terça que devia ter sido reservada para pagar os ofícios litúrgicos em sufrágio da alma do defunto Jorge Dutra. Passados 28 anos sobre a morte do marido, sentindo certo que a sua vida se aproximava do fim, Beatriz Macedo parece ter tido um rebate de consciência, ao ponto de acrescentar a sua própria terça à dele para compensar os gastos excessivos que fizerem prejuízo da alma do marido. Como se percebe, este súbito remorso pode ser o ponto de partida para um romance sobre as primeiras gerações faialenses e picoenses, mas é quase o ponto de chegada para o exercício do historiador, mesmo que nos embrenhemos pelos filamentos da microhistória. Sabendo que a produção de um rancho de filhos não pode ser apontada como leve indício sequer de felicidade conjugal, a conduta confessada da viúva pronuncia desafeto e permite-nos adivinhar que a sua longa viuvez pode ter sido vivida como uma desforra, depois dos anos em que esteve sujeita ao marido. O último testemunho de Beatriz de Macedo, que nos foi deixado a 13 de fevereiro de 1531, estando, cito, deitada em uma cama enferma, reforça essa ideia, pois embora estivesse então à vista da morte, em vez de se mostrar temerosa e desejosa de agradar ao divino com esmolas, aligerou a confissão feita 4 anos antes e, na sua derradeira lucidez, afirmou que, e passo a citar, lhe parece verdadeiramente que não devia tanto à dita terça do dito capitão como no dito testamento dito tinha. E, portanto, voltou atrás, quando está um bocadinho, isso é que eu acho extraordinário. Se fosse ao contrário, seria um bocadinho diferente. Atrevo-me, por isso, a imaginar que, algures no início do verão de 1527, Beatriz Macedo terá tido um pesadelo, envolvendo o seu defunto marido, que lhe terá despertado algum remorso sobre o modo como usava os bens que ele tinha deixado. Mas aquelas 3 décadas vividas mais à sua vontade não terão sido marcadas pela saudade do esposo, pois, como se vê, passado o rebate de consciência, tudo voltou ao normal. Foi Jorge Dutra um mau marido ou era Beatriz Macedo uma mulher frívola, dada ao conforto sumptuário e aos prazeres materiais da vida? Ou era ela mulher altiva, de cepa nobre, que se foi ensimismando por tantos anos como matriarca de 2 ilhas? Terá tido ela, na pequena escala insular, um papel de relevo, semelhante ao da sua senhora, a infanta Dona Beatriz, na casa ducal de que fazia parte? Não há como saber. Mas as parcas informações que estes 2 documentos nos deixam podem ser incorporadas numa história do feminino. Podem ser mais uma pequena peça que contribua para uma reflexão mais profunda sobre o casamento e os afetos, ou mesmo sobre o exercício do poder pelas mulheres. E nesta matéria, o caso da capitola do Faial pode ser articulado com outros quaisquer, sejam oriundos de outras sociedades periféricas ou tenham ocorrido nas grandes cidades da Europa ou do mundo. Uma coisa é certa. Quando há 550 anos esta ilha começou a ser povoada, estava no limite do mundo dos europeus. Ainda não havia sequer uma consciência mínima da configuração do mar-oceano, e neste fim do mundo periférico, Jorge Dutra e Beatriz Macedo chefiaram o processo de ocupação do espaço. Como é sabido, fizeram com tal sucesso que puderam alargar a sua intervenção ao espaço fronteiro da Ilha do Pico. Exerceram a autoridade. E atrevo-me a dizer no plural pela forma como a mulher emerge dos textos do testamento totalmente senhora de si, apesar da fragilidade da muita idade. Aliás, no meu entender, um dos indícios mais fortes da força de Beatriz de Macedo está espelhada no facto de todos os secundogénios do casal terem ficado com o nome da mãe e não com o do pai. O que tem de significar que a nossa capitoa sempre teve alguma capacidade de fazer impor a sua vontade, pois esta circunstância não é comum na nobreza portuguesa, em que o predomínio absoluto do nome do pai tem como alternativa habitual a alternância dos apelidos do pai e da mãe entre secundogénitos e não a hegemonia do apelido materno. Além de terem exercido o poder, Jorge e Beatriz criaram riqueza por via da exploração eficaz da terra, lançando as primícias da exploração agrícola e introduzindo a pecuária com todas as espécies de animais que eram comuns ao continente.
A terra era virgem e rica, o que pode levar o nosso olhar distante e aburguesado a imaginar facilidades que nunca existem quando se começa do zero. E se é verdade que na história das capitanias atlânticas temos outras histórias de sucesso, também temos outras em que os capitães não tiveram a mesma determinação e falharam. Não há dúvida que Jos e Beatriz eram empreendedores e determinados, o que lhes valeu como prémio, como disse há pouco, acrescentar a capitania do Pico ao seu domínio no Faial. Como vimos, o seu poder político e económico foi reforçado pelo forjar de alianças que deram corpo a uma aristocracia insular que foi de certa raiz do desenvolvimento destas ilhas. E, finalmente, Jos e Beatriz foram também construtores do Império Ultramarino português que ia ganhando forma em terras distantes. Como referi, usei juntamente com Vítor Luís Gaspar Rodrigues a figura de Jorge Dutra para ilustrar um dos modelos de figuras que contribuíram decisivamente para a edificação do Império da Coroa Portuguesa. Quando preparávamos o livro, escolhemos para exemplificar, por um lado, o contributo dos capitães do donatário, estes homens que foram cruciais para a ocupação dos arquipélagos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, no âmbito da donataria da Casa de Viseu, depois incorporada na coroa com a subida ao trono de Dom Manuel I, e, por outro, o dos estrangeiros que se colocaram ao serviço da coroa de Portugal, injetando indivíduos numa entidade de recursos demográficos limitados. A capacidade do Reino de Portugal para projetar as suas forças em direção a territórios cada vez mais distantes dependeu desde o início da capacidade de controlar as águas do oceano, que eram as vias de circulação, que permitiam a conexão entre os diferentes territórios. É bom não esquecer que a ocupação das ilhas adjacentes tornara-se doutrina da monarquia portuguesa logo no reinado de Dom Afonso IV, pois já então o monarca afirmava o direito aos territórios atlânticos em função de ser o reino mais próximo dos mesmos. O papel de Jos e Beatriz foi, pois, o de contribuir para a capacidade do Reino de Portugal em dominar esta região do Atlântico e, consequentemente, a capacidade do reino em dominar rotas em 3 oceanos. Se a reflexão de microhistória em torno destas figuras é limitada pela escassez de fontes, a longa vida de Beatriz permite-nos outro olhar sobre a sua vida. Um olhar que tenta adivinhar não a sua vida cotidiana e os seus afetos, mas antes os seus conhecimentos. Dito de outra forma, a vida de Beatriz de Macedo faz-nos pensar o que terá sido a percepção do mundo de uma pessoa que viveu aqui fechada entre 1468 e 1531. Ou seja, como é que o início da globalização terá sido percepcionado a partir de um território que então era periférico. Periférico em relação à placa continental de onde tinham vindo os seus povoadores. Periférico em relação ao conjunto do arquipélago, que tinha na Ilha de São Miguel os maiores potentados e na Ilha Terceira o principal porto de ligação das ilhas ao mundo. Periférico ainda em relação ao Império Pluricontinental, que ia sendo construído, mas que até aos últimos dias de Beatriz ainda olhava pouco para as terras a ocidente. Aliás, até as ilhas mais ocidentais dos Açores tardaram a ser povoadas, o que só sucedeu de vez quando ela já era viúva. Quando Beatriz Macedo chegou a esta ilha do Faial, as caravelas portuguesas ainda estavam a começar a exploração do Golfo da Guiné. A descoberta da mina e o início de um fluxo torrencial de ouro de África para o reino só começou um lustre depois. Nesse ano de 1468, ainda ninguém olhava cobiçoso para o interior do Atlântico. Os noveses e os florentinos ainda não tinham começado a sequer a aventar a possibilidade de chegar à Índia pela via do Ocidente, como fariam alguns anos mais tarde. Beatriz pode ter visto macacos, cobras e aves coloridas em Lisboa, antes de embarcar para os Açores. Mas a pergunta que me fascina pensando na Capitoa é antes. O que aprendeu ela do mundo, nas 6 décadas e meia que aqui viveu, enquanto o mundo mudava de forma estonteante, que maravilhava tantos autores como Valentim Fernandes, Duarte Pacheco Pereira, ou o próprio genro do casal, o viajante alemão, Martin Beheim. O que escorreu até aqui? Livros impressos com descrições e gravuras? Provavelmente não, ou só tardiamente, pois no tempo de Beatriz não se imprimiram textos sobre os descobrimentos em Portugal e custa a crer que tenham chegado aqui, por exemplo, folhetos com o relato das viagens de Vespúcio ou a obra de Franciscano Montalboldo, Os Paesi novamente a Ritrovati, de 1507. E como terá chegado aqui a notícia da descoberta de um novo mundo e depois de mais um grande oceano? Será que Beatriz alguma vez visualizou o novo mundo através de um planisfério? Terão chegado aqui os mapas modernos que causavam espanto na Europa e alimentavam a discreta perícia de espiões como Alberto Cantino? Estas perguntas assentam no pressuposto que Beatriz Macedo nunca mais voltou ao reino, o que, no entanto, não é seguro. Há mesmo um viajante que refere a sua presença em Lisboa em meados dos anos 90, no ano anterior ao falecimento de Jorge Dutra, o que é estranho, embora não seja impossível, pois sabemos que muitos dos capitães insulares se ausentaram das suas capitanias em mais de uma ocasião. Só é indiscutível que Beatriz estava na Ilha do Faial em sua velhice, mas por isso mesmo permite-me crer que terá passado aqui quase toda a sua vida. Aqui, onde era, como que rainha. Talvez tenha ido algumas vezes a outras ilhas, mas nem disso temos testemunho crível. Volto por isso ao exercício inicial.
Tentar adivinhar o que se podia saber desse maravilhoso mundo novo, sem ser deste espaço, então ainda ultraperiférico. E as perguntas poderiam suceder-se num turbilhão. Não vos maço com todas as que bailam no meu espírito, mas deixo-vos mais algumas. Terá Beatriz conhecido algum veterano da carreira da Índia? Ou só ouvido descrições da Ásia através dos feialenses que tivessem visto em Angra as naus vindas do Oriente? E passou por aqui algum galeão castelhano com índios ou ouro? Ou também as notícias das Índias de Castela só chegaram aqui pela via de Angra? O testamento não contém referências a produtos exóticos semelhantes às que conhecemos no caso da sua senhora, a infanta Dona Beatriz, a velha duquesa de Viseu. Mas é duro de crer que Beatriz Macedo, neste caso, não tenha disposto de especiarias a seu gosto ou de açúcar. O primeiro rinoceronte que chegou à Europa esteve apenas a umas dezenas de léguas. Sim, mas provavelmente nem soube que o bicho passeou pelas ruas de Lisboa, que fez correr espavorido um elefante pouco dado a lutas e que acabou afogado e depois empalhado para ainda ser visto pelo Papa Leão X. Ou será que chegou aqui um exemplar da célebre gravura de Albrecht Dürer? Índios e outros homens estranhos, papagaios e araras coloridas, cobras medonhas e muitas outras novidades passaram quase à vista de Beatriz de Macedo, mas nada nos garante que ela tenha visto um ou outro exemplar sequer de todas essas maravilhas. O que é certo é que enquanto o mundo ganhava mais cor, mais sabores e mais protagonistas, aqui o império descompartimentador ganhava solidez, pela emergência de uma sociedade atlântica decalcada das terras do continente, cuja riqueza vinha dos cereais e do gado bovino, ovino e caprino, tudo o que está no seu testamento. Nas primeiras décadas do século XVI, o Faial e o Pico eram sem dúvida como que uma dupla periferia, na margem do arquipélago e na margem do império. Mas era parte integrante do reino, e se as partes de além talvez não tenham, se as partes de além talvez não tenham chegado abundantemente aqui, as reformas manuelinas chegaram de certeza, como é caso, por exemplo, das caixas, com as novas unidades nacionais de pesos e medidas decoradas com a esfera armilar que o monarca derramou pelos seus domínios. A horta tornou-se vila, e a Santa Casa da Misericórdia foi instalada aqui em vida da Capitola Velha. Sabemos que em 1492, o ainda Duque Dom Manuel enviou reposteiros decorados com a esfera armilar para a Ilha do Fogo, o que nos permite ter por certo que a simbologia ducal, logo transformada em marca do rei e depois do próprio país, também foi familiar aos feialenses e picoenses desde o final do século XV. E terá Beatriz de Macedo pressentido os Açores como uma unidade naquele tempo em que imperavam as capitanias? A Capitola faleceu antes de ser criada a única instituição que englobou o conjunto das ilhas dos Açores no antigo regime, que foi a Diocese. Terá a Capitola sabido das intenções da coroa, dado que a Diocese é fundada pouco depois da sua morte? Beatriz desembarcou nestas terras virgens muito jovem, muito provavelmente com menos de 20 anos, sendo quiçá octogenária no final dos seus dias. Uma longa vida passada numa época frenética para a cristandade europeia e particularmente para Portugal, mas que nestas terras terá sido passada na tranquilidade de uma vida rural ritmada pelo curso do sol e das estações do ano, só agitada pelo excesso da natureza ou pelas notícias vindas do exterior, que poderiam despertar a imaginação dos habitantes destas ilhas, mas que não dava seu cotidiano, salvo se resolvessem partir à aventura. E a pergunta persiste. O que terá conhecido, ou pelo menos intuído Beatriz Macedo, de todas as incríveis novidades que provocaram uma revolução no conhecimento geográfico dos europeus, enquanto ela aqui viveu quase toda a sua longa vida como rainha? Como historiadores, provavelmente nunca saberemos, mas talvez vos o diga, a meu modo, num próximo romance, quando nos voltarmos a reunir. Obrigado. Muito obrigada pela sua excelente intervenção e pelas pistas, pela profundidade e riqueza e pelas imensas pistas que nos pode dar, ou que nos levou em diversos domínios, até na questão do feminino, que naturalmente sou particularmente sensível, e até da própria conjugalidade. Muito obrigada. E agora vou passar a palavra ao Dr. Marcos Borges, da Faculdade de Lisboa, um jovem, como até foi referido, conjuntamente com o Tiago, que julgo que está a fazer o seu doutoramento sobre a carreira das Índias, da Índia, e tem trabalhado a questão do curso. Portanto, passo de imediato a palavra, pedindo também como sempre tem acontecido. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Quero agradecer à organização e à Comissão Científica a oportunidade de estar presente neste colóquio com grande tradição. A minha proposta foi sobre o ataque da Armada do Conde Cumberland aqui à Ilha de Faial em 1589. Tem como subtítulo uma revisitação histórica à luz de 3 fontes distintas. Este é um ataque que no passado foi abordado por alguns investigadores, que
caso de Alfredo Botelho de Sousa, a falecida professora Ana Maria Pereira Ferreira e o professor José Damião Rodrigues. Revisitando este assunto, nesta comunicação pretendo cruzar dados entre 3 fontes coebas que abordam o sucedido ou que permitem compreender alguns aspectos complementares ou divergentes. São elas Gaspar Gonçalves Dutra, capitão da Ilha do Faial, que enviou informações para o reino sobre o sucedido, Edward Wright, inglês que participou na expedição aos Açores e que escreveu um relato geral dos acontecimentos, e, por fim, Linschoten, holandês que havia chegado ao arquipélago dos Açores vindo da Ásia em julho do referido ano e que, de forma indireta, refere alguns dados que merecem ser equacionados na análise deste assunto. Antes de entrar nos pormenores do ataque, importa ter em conta o contexto do corso inglês por esta altura. Recorde-se que a partir de 1580 Portugal ficou sob domínio filipino, levando os partidários de Dom António Prior do Crato a resistir na Ilha Terceira entre 1581 e 1583, conseguindo este o apoio armado de Inglaterra e França para tentar restabelecer o domínio português. Perante esta nova conjuntura, o Mar dos Açores teve um papel central, onde ataques conjuntos entre franceses e ingleses visavam não apenas conquistar as ilhas, tentando colocar o arquipélago sob domínio de Dom António, mas também tomar as naus que vinham ricamente carregadas da Ásia e das Índias Ocidentais. Esta é uma conjuntura que foi estudada aprofundadamente pelo professor Avelino Freitas de Menezes na sua tese de doutoramento. A hostilidade contra alvos ibéricos aumentou em 1585, quando Filipe II decretou a confiscação de todas as naus ancoradas nos portos de Portugal e Espanha, pertencentes a súditos de Isabel I, Rainha de Inglaterra. Consequentemente, a Inglaterra aproveitou para oficializar e reforçar uma luta anterior. E é desde este ano, precisamente, que de Inglaterra vão começar a partir mais de 100 navios anualmente para se dedicarem ao corso, especialmente contra alvos ibéricos. 2 anos depois, a nau São Filipe, que vinha da Índia, foi tomada ao largo dos Açores pela armada de Francis Drake, foi levada para a Inglaterra, sendo este um acontecimento que gerou enorme entusiasmo perante os ingleses, porque ficava provado que se podia tomar uma das grandes naus que vinham da Índia. Era um navio gigante, no seu entender, tal como vinha carregado de grandes riquezas. As especiarias, ou melhor, as riquezas no seu total foram avaliadas em 108 mil libras, sendo que só em pimenta o valor ascenderia a 40 mil libras. Em 1588, portanto, no ano seguinte, deu-se o desastre da Grande Armada, que rumou à Inglaterra para tentar conquistar aquele reino, e foi no ano subsequente, em que os ingleses ripostaram e tentaram tomar Lisboa, que a expedição do Conde de Cumberland teve lugar aqui ao Faial. Ao Faial não, a expedição foi um pouco por todas as ilhas, mas o ataque que eu vou abordar é que é específico ao Faial. A 18 de abril de 1589, 2 meses antes da partida da Armada de Cumberland, uma frota liderada por Francis Drake, com cerca de 170 navios, partiu de Inglaterra, atacou a Corunha e rumou até Peniche, onde largou 3 divisões de soldados que pretendiam tomar a fortaleza local e seguir a pé até Lisboa, continuando a frota até Cascais, onde chegou a 10 de maio. No entanto, ao atacar a Galiza, Francis Drake havia desrespeitado as ordens de Isabel I, já que, para além da conquista de Lisboa e da destruição do que restava da frota de Filipe II, a rainha inglesa apenas havia ordenado que se conquistasse uma das ilhas dos Açores, para se conseguir uma base de apoio para atacar os navios da Prata. Drake nem sequer rumou aos Açores, alegando-se dificuldades de navegação e ventos contrários. Entrando agora especificamente no ataque ao Faial, refira-se que a armada inglesa, liderada pelo Conde de Cumberland, inicialmente era formada por 4 navios, saiu de Inglaterra a 18 de junho de 1589, pela altura em que a frota de Drake começou a regressar à Inglaterra, dirigiu-se para os Açores, onde chegou a 1 de agosto e partiu a 29 de outubro, tendo estado em quase todas as ilhas, feito vários apresamentos e investidas em terra. Era a terceira expedição de Cumberland a águas açorianas. A 27 de agosto, essa armada conduía a caminho da Ilha Terceira para tentar atacar as naus da Índia, isto depois de receber ao largo da Ilha das Flores e por parte de um navio de aviso inglês, a notícia da presença da armada na Terceira, resolveu fazer uma investida sobre o Faial para atacar e apresar uns navios que estavam sob proteção da fortaleza de Santa Cruz. Iniciando o combate com um navio vindo de Porto Rico, os ingleses vieram igualmente a ser alvo da artilharia da fortaleza local. Depois de tomado e rebocado o navio para longe da fortificação, portanto o navio vindo de Porto Rico, os corsários ainda apresaram 5 navios pequenos, enviando 3 deles, os que traziam produtos da Guiné, para a Inglaterra.
Os outros 2 acabaram por ser abandonados à deriva. Em setembro desse ano, depois de falhar a intenção de tomarem as naus da Índia na terceira, uma vez que já haviam partido para Lisboa, os corsários decidiram regressar ao Faial com a ideia de surpreender a vila. O capitão, Gaspar Gonçalves Dutra, numa carta enviada para Lisboa, posterior a 6 de outubro, referiu que eram 13 navios ingleses que vieram ao porto local. Por essa altura, estavam 7 navios ancorados sob proteção da fortaleza de Santa Cruz, sendo referida uma nau da Índia e outra vinda de Cabo de Verde. Já de noite, conforme haviam feito a quando da sua passagem por São Miguel, os inimigos aproximaram-se dos navios que ali estavam ancorados, sendo que, pelo facto de ser muito escuro e a armada muito poderosa, a fortaleza não conseguiu oferecer apoio e os navios acabaram por ser tomados. Edward Wright, embora divergindo em alguns aspectos do relato de Dutra, indica que 6 navios foram tomados pelos ingleses no Faial, mas antes de terem iniciado a sua derrota rumo à terceira, para tentar atacar as naus da Índia. Um deles vinha de Porto Rico e outros 5, de pequenas dimensões, traziam mercadorias da Guiné, tendo os apresamentos ocorridos, alegadamente, a 27 de agosto. Não é referida nenhuma nau da Índia, sendo muito provável que Dutra tenha feito confusão com o navio vindo de Porto Rico, território que fazia parte das Índias Ocidentais. Por outro lado, Linscooter relata a chegada da Armada da Índia aos Açores nesse ano de 1589, também apresenta dados divergentes. Indica que ao anoitecer de 22 de julho, a Armada começou a ser perseguida por 3 navios ingleses ao largo das ilhas do Corvo e Flores, trocando-se desde logo tiros entre ambas as partes, fazendo-se de tudo para que os navios portugueses conseguissem escapar e mais rapidamente chegassem à terceira. Linscooter acrescenta que o Conde de Cumberland passava diariamente por essa ilha com navios de guerra, pelo que era primordial ancorar perto de terra, sob proteção da fortaleza, sendo que todos os navios que vinham da Ásia conseguiram atingir esse objetivo a 24 de julho. Neste sentido, fica afastada a ideia de que um dos navios apresados pelos ingleses seria uma nau da Índia. Em todo o caso, as informações de Linscooter mostram que os ingleses já sabiam da chegada das naus da Índia muito antes do que aquilo que foi referido por Edward Wright e que a partida da Armada rumo a Portugal ocorreu no dia 8 de agosto, pelo que também é preciso ver com sérias reservas a narração do inglês. A julgar pelas indicações de Linscooter, é possível que a armada do Conde de Cumberland não fosse a única que tivesse vindo de Inglaterra e que por essa altura estivesse a atuar no mar dos Açores. No entanto, talvez seja mais viável que tenha havido somente uma divisão dos navios da armada, até porque a mesma foi engrossando à medida que os vários navios iam sendo tomados. Seja como for, posteriormente, os ingleses vieram a desembarcar no Faial e a tomar a fortaleza local. Antes disso, tinham enviado um recado à terra para que a fortaleza se rendesse e que fossem enviados alguns homens importantes para ser negociado um valor que seria pago aos ingleses para que estes não destruíssem a vila. O capitão local respondeu que não iria entregar a fortaleza, que os homens da terra estavam preparados para a defesa e que não iriam enviar negociadores porque a ilha era pobre, não tinha dinheiro e havia sido saqueada pouco tempo antes. Contudo, Dutra deixava em aberta a possibilidade de os ingleses serem abastecidos. Não gostando da resposta, uma vez que os ingleses queriam não só ser abastecidos, mas também uma compensação monetária, iniciaram o desembarque e a troca de tiros com a fortaleza, sendo ainda bombardeados através de uma plataforma costeira. Com a fuga dos habitantes locais e pessoas que estavam destacados nesta fortaleza, incluindo os bombardeiros, os ingleses facilmente tomaram o sítio. Durante 7 dias saquearam a vila, roubaram e vandalizaram as igrejas, bem como tudo o que não conseguiram levar. Depois de receberem 2.000 cruzados para terminarem os seus atos e partirem, ainda puseram fogo às escadas da fortaleza e roubaram sua artilharia, bem como outros exemplares que haviam na ilha, deixando apenas 2 peças que, em Porto Pinho, acabaram por passar despercebidas. Uma questão central que se coloca tem a ver com o local de desembarque das forças inglesas. Se olharmos as fontes históricas, vamos ver que parece haver uma tentativa de desembarque na área, nas imediações da fortaleza. No entanto, se recorrermos a esta imagem, este desenho feito pelo Edward Wright, que participou na expedição e que é a tal fonte inglesa, vamos ver aqui a fortaleza, vamos ver 7 navios, 5 aqui, 6, ainda outro aqui, e o desembarque a ocorrer, vemos aqui estas pequenas embarcações, o desembarque a ocorrer numa área a norte da fortaleza. Depois temos alguns grupos de contingentes militares, podemos dizer assim, ou os grupos de corsários, a desembarcarem e a caminharem, outro grupo aqui, em direção à fortaleza.
E depois podemos ver já outro grupo aqui, a oeste da fortaleza. O capitão Dutra diz que os ingleses entraram pela zona do Esfalador, do Matador, só que eu até ao momento ainda não consigo perceber aqui no Faial em que local é que seria essa zona do Esfalador. Estas são algumas imagens que consegui ontem da fortaleza de Santa Cruz. Tive a oportunidade de visitar o seu interior. É a primeira fortaleza do Faial. Tive a oportunidade também de tirar fotografias às peças de artilharia que ainda estão colocadas. Podemos ver, esta a apontar para a área onde estão os navios. E depois também temos uma maravilhosa vista para a Ilha do Pico, aqui com a piscina onde se pode desfrutar a paisagem para a ilha. Hoje em dia, esqueci-me de referir, mas a fortaleza está transformada em pousada. Retomando a história, após a sua partida, os ingleses acabariam por regressar e desembarcar novamente no Faial. Se a fonte inglesa refere que isso aconteceu a 23 de setembro, Dutra relatou ter sido a 2 de outubro. Contudo, ambas as fontes concordam que os ingleses vieram para se abastecer de água, não tendo feito nenhum dano em terra. A armada inglesa acabaria por partir, mas 4 dos navios ficaram para trás, sendo que os habitantes, nos dias seguintes, acabaram por se recusar a fornecer água, tendo havido alguma troca de tiros, ou pelo menos alguns dos navios dispararam tiros para a terra. Em suma, apesar da vontade inicial de se resistir, a verdade é que os locais não puderam suster a vestida inglesa e, tal como acontecia em outras ilhas do arquipélago, os inimigos acabavam por conseguir desembarcar, fazer a aguada e arranjar alimentos. Em 1591, por exemplo, o rei recebeu a informação de que, mais uma vez, peço desculpa, estava então a dizer que em 1591 o rei recebeu a informação de que, mais uma vez, navios inimigos haviam feito a aguada em São Jorge, havendo sempre alguma desculpa para tal por parte dos locais. Outra questão que se impõe colocar para este ano de 1589 tem a ver com a Armada das Ilhas, já que o seu auxílio poderia ter sido importante para afastar os corsários, onde estava quando os ingleses andavam pelos Açores, de ilha a ilha, a tomar navios e a tentar investir em terra para adquirir os alimentos que permitiam que mantessem a expedição nos Açores. Sabe-se que neste ano uma armada foi enviada às ilhas, tendo escoltado navios das Índias Ocidentais, mas isso terá sido antes da chegada dos ingleses. Para o caso da Carreira da Índia, quando a armada vinda da Ásia chegou aos Açores, em julho, nenhum navio de escolta estava presente. Aliás, Linscooten refere que as naus da Índia tiveram de partir para o reino sem proteção. E vários avisos foram enviados para o reino a pedir ajuda. Conforme foi referido, a armada de Cumberland chegou aos Açores a 1 de agosto, quase um mês e meio depois da frota de Drake largar das imediações da Barra do Tejo, pelo que é possível que entre este período e até finais de outubro, outros navios de aviso tenham circulado entre as ilhas e o reino a pedir auxílio a Lisboa. Em todo o caso, ainda se estava no rescaldo da presença inglesa junto ao Tejo, sendo que Lisboa poderia ser alvo de uma nova investida, ou pelo menos aquela área aproximada poderia ser novamente visitada pelos corsários, pelo que isso poderá ter feito com que não tenha sido enviada uma armada para escoltar as naus da Índia, sendo que o grande objetivo terá passado por reunir esforços para continuar a proteger a capital. Por outro lado, importa não esquecer que o desastre da Grande Armada foi no ano anterior, levando à perda de muitos navios e que isso poderá ter inviabilizado algumas iniciativas navais. Assim, durante 3 meses, a armada do Conde Cumberland andou livremente pelo Mar dos Açores, não tendo qualquer oposição de navios vindos de Portugal. Quanto ao destino final destes corsários, e após um período de ataques nos Açores, iniciaram o seu caminho rumo à Inglaterra, com as presas tomadas, mas vieram a passar grandes dificuldades e privações devido às condicionantes físicas da navegação e à escassez de água a bordo dos navios. Para exemplificar essa situação, escolhi um trecho que é uma tradução da fonte inglesa e que passo a referir. No entrementes, cada homem recebia às refeições 3 ou 4 colheres de vinagre para beber, pois não tínhamos outra bebida, exceto por 2 ou 3 refeições apenas, em que, em vez de vinagre, recebemos vinho escorrepichado dos barris que ainda restavam. Com essa escassa alimentação, pois em razão da falta de bebida comíamos muito pouco, continuámos por espaço de 15 dias, aproximadamente, exceto quando, uma vez por outra, nos regalávamos com a chuva ou o granizo,
cujas pedras juntávamos e comíamos mais deliciados do que se fossem os mais doces bombons do mundo, e as gotas de chuva eram tão cuidadosamente recolhidas que, tanto quanto nos foi possível, nem uma única se teria perdido em todo o navio. Concluindo, podemos dizer que estamos perante uma expedição às águas açorianas que durou cerca de 3 meses, sem ter tido qualquer tipo de apoio dos navios vindos do Reino. O grande objetivo seria tomar as naus da Índia e das Ilhas Ocidentais, se bem que essa intenção não se tenha concretizado. Ainda assim, diversos navios foram apresados. A situação que se vivia no Reino terá fragilizado a proteção nas ilhas, se bem que essa proteção, quando era enviada, era sobretudo para escoltar as naus da Índia. Relativamente à presença dos ingleses no Faial, e apesar de algumas contradições nas fontes em relação a certos aspectos, os locais ofereceram alguma resistência, mas o sítio acabou por ser tomado à força, sendo que a fuga dos habitantes e das pessoas que estavam destacadas na fortaleza facilitou essa situação. Fica a dúvida se havia apenas uma armada inglesa a operar nos Açores, naquela altura, ou se a armada de Cumberland, à medida que ia crescendo, devido à tomada de outros navios, acabou por ser dividida em 2 grupos, pelo menos temporariamente. É de crer mais nesta última hipótese, sendo este um tipo de estratégia frequente utilizada pelos corsários. Outra questão que fica no ar tem a ver com a ideia inicial de se querer conquistar uma das ilhas dos Açores para fazer uma base de apoio aos ataques às naus da Índia e da carreira das Ilhas Ocidentais, mas até ao momento ainda não consegui encontrar mais informação. E assim termino esta apresentação. Muito obrigado pela atenção. Pela sua intervenção, que nos permite conhecer melhor a nossa história. Quando a história da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, designadamente do CHAM, Centro de Investigação em História, aqui diversas vezes falado, e presidido por cujo diretor aqui, o professor João Paulo Oliveira Costa. Portanto, o Tiago Silva, passo a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou falar de pé e tentar, se não saio ao fundo. Se deixarem de ouvir, digam, vou ver se chega sempre. E antes de mais, muito obrigado à organização pelo convite. Eu estou, como toda a gente tem dito, estou a jogar em casa, o que é agradável, mas é uma dupla responsabilidade. Portanto, o que eu neste momento estou a trabalhar sobretudo sobre a horta no século XVIII, e numa perspectiva de espaço, como é que se dá, no século XVIII já temos ainda não cidade, ainda vila, mas temos já a vila, temos a ilha toda povoada, as várias freguesias em torno da ilha, e perceber, sobretudo aqui na vila, como é que se desenvolve o espaço, como é que os vários grupos circulam no espaço, como é que se dá, como é que as várias construções, quer as casas conventuais e a apropriação que eles fazem. Ainda hoje temos, há pouco estávamos a falar de São Francisco e do Carmo, as igrejas do Carmo, São Francisco e dos Jesuítas, que são o cartão de visita da cidade, mas que são já mais recentes. E o que eu me proponho fazer aqui, tentando colocar algumas questões que o professor João Paulo fez há pouco a respeito da Beatriz de Macedo, muitas dessas questões também eu me coloco, outras relacionadas com o povoamento e com o espaço. Sabe-se muito pouco e temos muito pouca documentação sobre o povoamento e sobre o início do Faial. Este testamento que foi citado pelo professor é o documento mais antigo que temos aqui no Faial, que está aqui, alguns aqui por cima de nós, num dos depósitos de 1527 e 1531, e nós temos por via do Arquivo da Misericórdia, que ela alega, faz esses legados que o professor referiu, e então temos esse documento, e temos alguns documentos no tombo do Pedro Anos do Campo, ainda do final do século XV, que são os mais antigos. Ele compra algumas propriedades, portanto, em Angrense, e compra algumas propriedades aqui no Faial, e por via disso temos uma carta de cenaria e temos várias compras de terras sobretudo na zona leste da ilha, até para o Almoxarife, Pedro Miguel, ali naquela zona, mas são apenas pequenas referências soltas. Quando nós temos uma documentação já mais que nos permite um quadro mais completo, é no final do século XVI, em que temos um mapa que foi mostrado aqui há pouco, do ataque do Cumberland, e que nos permite ver como era a vila nessa época, que eu vou também mostrar. Temos os mapas do Luís Teixeira de 1584 e 1587, e temos a descrição do Gaspar Frutuoso, que também é mais ou menos desse período, e o
tentar fazer, portanto, é um ensaio pegando nesses documentos já de final do século XVI, e em que se consegue ter já mais ou menos uma panorâmica geral, e depois voltando a partir daí para as outras referências soltas, tentar perceber um bocadinho como é que se processou no final do século XV e sobretudo no início do século XVI, e focar-me em duas áreas, sobretudo uma, a que vou fazer agora sobre a ilha, e tentar perceber quais são as zonas de povoamento mais antigo. Com as freguesias temos a referência, por exemplo, a paróquias, referências soltas em que sabemos das mais antigas, das mais recentes, mas tentar colocar, portanto não vou apresentar nada de novo, são referências que já se conhecem, comentários que já se conhece, mas tentar reuni-la na ilha, na geografia, e cruzar esses dados, tentar criar-se um mapa, quase um mapa cronológico. E depois a mesma coisa, ou não a mesma coisa, mas algo semelhante para a vila, e tentar perceber logo para o início do século XVI. Nós temos este mapa que foi mostrado da vila no final do século, portanto, em 1589. Temos um outro mais recente, que é o segundo que é feito a seguir a esse, que é já do início do século XIX, feito com rigor, e entre um e outro percebemos as semelhanças e percebemos que, portanto, no fim do século XVI já temos a maioria das ruas que nós temos aqui, as principais, e o esquema de estruturação da vila está feita, como é que se terá feito, como é que se terá processado desde o início. E começo peço desculpa por este mapa e o outro que vai aparecer em cima, não são assim os ideais, mas conseguem se encaixar bem com o outro, portanto, estão aqui com a estrada regional, que não existia obviamente na época, e já vários nomes que depois vão aparecer por cima dos outros, mas é um mapa orográfico do Faial, e portanto dá para perceber um bocadinho aquilo que eu queria mostrar. Começar pela questão da espacialidade e da geografia e da orografia da ilha. Quando se chega aqui, o professor falou da questão da vila e da Tomaditis, e a fundação da Vila de Horta, da Vila de Horta, ou Vila de Horta, como é referida desde o século XVI, e que é muito óbvio que é fundada naquela zona. Depois temos, importante, não aparece aqui, mas sabemos que temos o pico daquele lado, portanto esta zona é a zona mais abrigada. Temos a Baía, aqui no Monte da Guia, e portanto a Baía da Horta e a Baía de Porto Pinho, e o sítio que é escolhido ali para fundar a vila, que é obviamente o sítio mais seguro e o sítio com melhores condições, além de que tem depois aqui a Ribeira, vem por aqui abaixo dos Flamengos até à Conceição, e em que o primeiro povoamento que é feito aqui, por exemplo, para Angra está muito estudado a questão de quando se funda a vila, e que ainda com uma matriz medieval, na lógica da Ribeira e da implantação em torno da Ribeira, depois no início do século XVI muda e cria-se já uma cidade maior, onde se cria a Sé, e a implantação que é feita paralela ao mar, que passa a ser sobretudo, aliás, perpendicular, passa a ser paralela ao mar, a essa alteração, e aqui não temos infelizmente documentação para comprovar isso, mas pela análise que eu faço do espaço e desta pouca documentação que temos, eu creio que aconteceu um processo semelhante a esse. Em cima disto, eu peço desculpa à reiteira, ela está amarelo, porque eu tirei isto da página da Junta de Freguesia, mas foi um mapa melhor com as freguesias que eu encontrei para encaixar aqui. Por isso é que ficou amarelo, mas não é por razão nenhuma, é só por isso. Isto é o desenho atual das freguesias, e uma coisa que salta imediatamente à vista, como aliás nas ilhas, nas restantes ilhas, existe um esquema semelhante, que é termos zona, neste caso central e mais alta, na caldeira, que está aqui desenhada no centro, e a maioria das freguesias tem um desenho que se desenvolve como as semarias, as cartas dadas que eram do mar à terra, portanto começam na caldeira, na zona central mais alta, e depois desenvolvem-se até à costa. Com exceção da Feiteira, que não chega lá acima, mas chega quase, portanto é parecido. Aqui as freguesias da cidade, as três, Conceição, Matriz e Angústias, que são um caso à parte porque é onde está a cidade, mas que se desenharmos por aqui abaixo pelos Flamingos e na continuação da Feiteira são quase uma continuação aqui dos Flamingos, e a exceção é a Ribeirinha, que fica ali isolada, já bastante mais distante. Mas se unirmos a Ribeirinha com o Salão, ou eventualmente com o Pedro Miguel, e se tivermos em conta que o Salão e a Ribeirinha são as duas freguesias mais recentes, conseguimos visualizar mais ou menos um esquema semelhante. E vou surgir agora, reunir aqui várias datas. As referências mais antigas que existem a paróquias, e algumas estão no segundo volume da História dos Açores. O professor Mário Viana fez essa compilação toda, as referências às paróquias, portanto, o que eu vou apresentar aqui já está
já não é nada novo, simplesmente vou colocá-lo aqui na geografia e depois cruzar alguns outros dados, algumas referências mais antigas, que não sei se existiria já um povoado, não sei, em alguns casos sim, em alguns casos não sei se existiria já paróquia, se existiria já povoado e não paróquia, mas em que há já referências a esse local. O caso das Angústias é um caso à parte, eu coloquei estas duas datas, 1527, que é a data do Testamento, em que surgem as referências a várias terras aqui nesta zona, e a Igreja de Santa Cruz, então em construção. Em 1675, a primeira referência já à paróquia, e a paróquia vai ser fundada por esta altura, e que na altura fazia parte da matriz e é desvinculada da matriz. Mas em todo o caso sabemos que o primeiro povoamento é feito aqui nesta zona, sem prejuízo de haver logo outros locais que tenham sido povoados simultâneos, mas este primeiro local e a referência do Testamento da Dona Brites, numa época já em 1527-31, quando sabemos que já existia a matriz do Salvador, já existia um povoamento do que é hoje a cidade da Horta, mas é neste primeiro sítio, em Porto Pinho, que se fixam, mas que ficou até o século XVII como parte da matriz. Depois, em 1514, há uma doação do Dom Manuel a igrejas de várias paróquias nos Açores, e em que ele refere a matriz, 1514, e Castelo Branco. E, portanto, sabemos garantidamente que estas paróquias já existiam nessa altura, e no caso da matriz, muito possivelmente terá sido criado ou no início do século XVI ou ainda finais do século XV, mas garantidamente nesta época já existia. O caso de Castelo Branco tem esta data também, 1507, que é uma data de um documento também do Tom de Pedro Anos do Canto, que refere já um residente, não sei se uma das testemunhas, penso que é uma testemunha de uma carta de compra e venda, em que ele é referido como morador em Castelo Branco. Portanto, não sei se a paróquia já existiria, mas em todo o caso é uma cronologia muito próxima e garantidamente já existiria um povoado nesta zona. Depois temos outra carta, outra doação do Dom Sebastião em 1568, em que surgem estas outras freguesias, e portanto paróquias, aliás, nesta época. Portanto, 1568, Praia do Norte, Flamengos, Praia do Almoxarife e Conceição. A Conceição está documentado a criação da Ermida da Conceição e do povoamento daquela zona, temos a propriedade naquela zona onde é o Jaspalamaca e, portanto, a zona norte, atualmente a zona norte da cidade, que foi uma doação ao Jos van Aert, o Jorge da Terra, também um flamengo que vem com o Van Urten, e, portanto, que funda, junto às suas casas, funda esta Ermida da Conceição, que depois vai dar origem à paróquia, e, portanto, que já existia em 1568. Em 1584 surge a referência no mapa do Luís Teixeira aos Cedros. No entanto, em 1505 já há também uma testemunha que é referida como morador nos Cedros. E a Igreja dos Cedros tem, ainda hoje, infelizmente, a igreja anterior já deu nos anos 70, mas temos ainda o ato, a portal da igreja, que é um portal manuelino e, portanto, que é muito anterior, mesmo que seja já tardio, é muito anterior a 1584. E de resto é referido, a documentação mais antiga que temos é desta época, portanto, já de 1580 a 1590, mas que fazem referência como sendo o local principal da ilha depois da vila. E, portanto, seria certamente mais antigo. Depois, em 1590, Gaspar Frutuoso refere para Pedro Miguel, e depois temos as últimas três já muito mais recentes. Aquelas outras datas que estão ali em 1400, com ponto de interrogação, são referências também às cartas em documentação do Tom de Pedro Anos do Canto, em que ele refere, no caso de... Ali tem um ponto de interrogação também, são as três, 1492, são referências ao Pedro Miguel e ao Almoxarife, e o Pedro Miguel, como outros topónimos que nós temos, portanto, seriam pessoas que teriam, por exemplo, à ponta de Jorge Lourenço, ali como aparece aqui, portanto, uma daqueles locais que é referenciado, e há uma série de topónimos que alguns que ainda hoje persistem, como o caso de Pedro Miguel, e neste caso temos documentação de 1400 a partir de 1488, a mais antiga é uma venda de uma terra, e creio que até é o documento mais antigo com referência que eu Faial, especificamente, que é uma venda de uma terra naquela zona por 8 porcos, em 1488, e que é um dos intervenientes, não sei agora se compra ou se vende, mas é precisamente o Pedro Miguel. E, portanto, que surgem vários desses documentos e percebe-se que se não há um povoamento nesta zona, e no caso vemos que a praia é a referência mais antiga que aparece,
depois Pedro Miguel, depois as outras já são mais recentes, mas naquela zona, mesmo que não existisse a paróquia, ou que não existisse um povoado no século XV, certamente havia já dadas de terras, e temos várias referências a isso. E estas que estão aqui assinaladas, não sei se foi muito bem estas faixas amarelas, são as freguesias que são referidas no mapa do Faiado de Luís Teixeira de 1587, que está na Biblioteca de Florença, e que antes disso é publicado em 1500, portanto existe um manuscrito de 87, e já em 84 é publicada uma versão impressa em Amsterdão pelo Abraham Hotel, no Teatro Orbis Terrara, em que é feito o mapa dos Açores, o primeiro mapa já com o rigor dos Açores, e surge o Faial com estes povoados assinalados. Há apenas dois destes que sabemos relativamente que já existiam, Flamingos e Feiteira, que não aparecem, mas há, no caso de Castelo Branco, surge a paróquia de Santa Catarina e depois surge Castelo Branco. Aqui tinham a possibilidade, mas não sei até que ponto é que não será uma gralha. O que eu queria dizer era a paróquia da Feiteira, a paróquia de Castelo Branco, o lugar da Feiteira é Castelo Branco, e quando desenha dois sítios e coloca a paróquia num lado e Castelo Branco no outro. É provável que tenha sido isso. Os Flamengos não aparecem, é muito próximo da vila, e o que ele coloca, ele diz Vila do Faial, como aparece no testamento da Dona Brites também, que é interessante, que ela diz, não fala Vila do Horta, aparece Vila do Faial. Ele assinala ali Vila do Faial, e sendo numa época em que já existiam duas paróquias, mas que faziam parte da vila, e sendo os Flamengos muito próximo, provavelmente ficou esquecido ali no meio. Depois, na zona leste, ali da Praia do Almoxarife e Pedro Miguel, ele desenha onde está a Praia do Almoxarife, aliás, onde está Pedro Miguel, ele assinala a Paróquia da Senhora da Graça, portanto, Praia do Almoxarife, e no lugar onde está a Praia do Almoxarife, ele escreve a Paróquia de Santa Cruz, que é claramente uma grana, portanto, eu queria dizer Praia do Almoxarife e Pedro Miguel, muito provavelmente, e aqui na Feiteira e Castelo Branco suponho que seja uma coisa, tenha acontecido algo desse género. Todos os outros batem certo o frutuoso com o Luís Teixeira. E estes números, não vou fazer comentários à questão demográfica nem à análise destes valores, porque são um bocadinho discutíveis. Isto são os números de fogos que aparecem em Gaspar Frutuoso, mas a intenção é sobretudo, e depois se compararmos isto com os que aparecem que são referidos pelo Luís Teixeira, há umas discrepâncias muito significativas mesmo, e portanto, apesar do Frutuoso à partida ser uma fonte mais fiável, mas a ideia é sobretudo ter-se uma noção de escala e de grandeza entre os vários locais. E nós vemos na vila, portanto, mais uma vez, as angústias não aparece nada porque não existia enquanto paróquia, portanto, sabe fazer parte da matriz. Na vila, entre a matriz e a Conceição, temos um total de 429 fogos, e depois o segundo local é os Cedros, com 156, e depois Castelo Branco, depois Feiteira, e depois a Praia do Norte, e o Flamengos, Pedro Miguel, Praia do Almoxarife. E o que nós vemos, portanto, é uma preponderância, como seria de esperar, da vila, e depois destas duas zonas, a norte, os Cedros, que é referido nessa época como o local mais importante logo depois da vila, e nesta zona que seguimos, eu há pouco, quando apresentei primeiro o mapa, descolocar as freguesias, esqueci de referir isso, que era vendo a orografia da ilha, sem, portanto, limita das freguesias, sem estes desenhos, vê-se, salta logo à vista a zona norte, a zona dos Cedros, precisamente como uma zona mais plana, elevada, mas com aquela zona mais plana, esta zona toda aqui, e depois aquela zona, e aqui, apesar de não se ter muito essa percepção, há vezes aqui nos montes, mas é uma zona, como sabemos, que tem, aliás, aqui já aparecem os capelinhos, há depois a erupção de 1672 também nesta zona, e é uma zona montanhosa, enfim, com muitas aspas, não são uma zona com montes, não é? Mas aliás, agora famosa pelo trilho dos 10 vulcões, e que é uma zona com montes por aqui fora, então seria uma zona mais complicada. No entanto, surge aqui a Praia do Norte, em que há uma ribeira. O Luís Teixeira refere sempre que a ilha só tem uma fonte, que eu não sei onde é, não sei se alguém se terá, quem é ali daquela zona anda por ali, de Pedro Miguel, se há alguma fonte lá, alguns, porque ele refere essa fonte, e ele assinala no mapa a fonte, e diz que tem apenas uma fonte de água, e que em todo o entorno da ilha o que há são o que chama as ribeiras de água da chuva, portanto são ribeiras que correm no inverno e não correm no ano todo, e todos estes povoados que ele vai assinalar surgem precisamente nos sítios em que há ribeiras. Portanto, temos aqui o Vento dos Flamengos, aliás, e a Conceição e a vila que se
que surge ali em torno da Ribeira da Conceição, Ribeira dos Flamengos, e o caso dos Flamengos, que é o único povoado que surge no interior e que não é costeiro, que surge precisamente onde está a Ribeira dita dos Flamengos. E a fonte, que seria ali naquela zona, ele frisa muito bem isso, e esta zona aqui, entre a Praia do Norte e os Cedros, ali, esta subida aqui, aquela zona é referida pelo Luís Teixeira, ele tem uma nota que diz a Costa Brava, e portanto não sei, deixa aqui, está cá o mapa, e portanto aquela Costa Brava que ele apresenta ali, estamos já no fim do século XVI, e portanto à partida, mesmo onde não há povoados, a ilha estará já toda desbravada, estará já toda ocupada, mas poderá ser uma indicação de realmente ser uma zona ainda mais, provavelmente já não selvagem, mas ainda menos ocupada, mais complicada. Aqui, portanto, é a carta que eu dizia do Luís Teixeira de 1587, e fazendo, já falei mais ou menos de tudo, mas fazemos o périplo em torno da ilha, temos os vários povoados, porque está a vila, que ele chama a Vila do Faial, onde está a vila, aqui surge Castelo Branco e Santa Catarina, e portanto, possivelmente será Cefeteiro e Castelo Branco. Aqui surgem os Capelinhos, apenas enquanto acidentes geográficos sem referência a povoado aqui. O único povoado que há nesta zona é a Praia do Norte, e depois lá em cima os cedros, que aparecem com as árvores lá à volta, e portanto não sei se haveria muitos cedros ainda nesta altura ou não, mas ainda surgem com as árvores. Descendo, aqui está a fonte, aqui neste local, e depois aqui temos, aqui não se consegue ver bem, mas portanto, aqui está o que chama-se Paróquia de Santa Cruz, portanto, Praia do Almoxarife, que está erradamente com a Paróquia de Santa Cruz, e aqui a Paróquia da Senhora da Graça, que está no local de Pedro Miguel, e que será provavelmente um erro. E os Flamengos, lá está, devia estar aqui, aqui está a Ribeira, também não aparece, mas sabemos que já existia. E o que nos salta à vista, olhando o panorama geral, são os pequenos povoados, e reparem sempre as ribeiras que estão aqui junto dos povoados, e depois umas zonas, sobretudo aquela zona, lá vai surgir depois o Salão e a Ribeirinha, e esta zona daqui onde surge depois o Castelo, que estão completamente despovoadas. Pois, eu não tinha até aqui várias citações, não vou ler, porque seria muito maçador, mas fazendo um levantamento pelas descrições, pelas referências são sempre muito pequenas, até Frutuoso depois tem uma descrição já mais completa, mas temos várias referências desde o fim do século XV e ao longo do século XVI aqui ao Faial, e é interessante perceber portanto, 1490 e qualquer coisa, a mais antiga, 1492, no Globo de Martim Beaim, portanto o genro da Capitoa e do Capitão, e que escreve em 1492, e depois seguindo as várias descrições que há nos anos seguintes até o século XVI, naqueles 100 anos mais ou menos, é interessante perceber que as referências ainda do século XV e mesmo no início do século XVI, quando referem, aliás está aqui na legenda deste mapa, me parece que depois vou mostrar no final, diz Ilha do Faial, porque tomou o nome, porque há muitas árvores, que está em latim, que em português se diz faia, diz chamar-se Faial, como os cedros, chama-se cedros pela mesma razão, por causa dos cedros, e há referências às várias árvores, aos cedros, às faias e a várias árvores endémicas, e que surgem sempre muito referenciadas. Surge a referência, por exemplo, ao sanguíneo, que é usado na mastaria e que era exportado para mobiliário. Surge a referência aos dragoeiros, não especificamente diz dragoeiros, mas fala no sangue de dragão, que era usado no pigmento, que era usado para a tinta vermelha e que era exportado, e há referência, penso que ainda do século XV, uma das referências que refere a venda da exportação desse produto para a tinta vermelha. Fala-se na orzela e no pastel para a tinta, sobretudo o pastel para o azul, que era também exportado a partir daqui. E depois, quando se vai avançando na cronologia, começa-se a referir o trigo, a produção de trigo, a exportação de trigo, começa-se a referir menos as madeiras, começa-se a referir, e quando se chega ao século XVI e depois ao século XVII, percebe-se, é óbvio que isto é baseado nessas pequenas descrições, não é uma coisa que não são sequer lineares, mas percebe-se que é um processo de desbravamento da ilha em que as madeiras vão saindo todas, em que os cedros, as faias, essas plantas endémicas vão desaparecendo e a ilha vai sendo ocupada pelas produções, pelo gado, pelo trigo. E
olhando aqui ao mapa que já foi mostrado, este mapa é muito interessante, sendo uma representação, de certa forma, simbólica e que tem, portanto, esta função de mostrar o ataque, ela é bastante precisa. O mapa já referiu o número das embarcações, o local do desembarque, a legenda que explica o que está ali a acontecer. Não vou repetir o que já foi dito, não vou falar dessa parte, mas me interessa muito esta gravura por causa do que mostra da vila. Portanto, estamos em 1589 e se começarmos a terem atenção, as ruas que ali estão, os edifícios e o que está aí, que óbvio não é uma coisa muito precisa e é feito com o objetivo com que isto foi feito, mas se começarmos a analisar em pormenor, começamos a ver que ele é bastante preciso, mesmo com algumas gralhas necessárias. E cruzando com este mapa, este é um mapa feito em 1804 e é interessante que nós temos uma quantidade enfim, não são muitas, mas talvez mais de uma meia dúzia de gravuras feitas no século XVII e XVIII, vistas aqui da vila, sobretudo por parte de visitantes, e que são todas coisas muito simbólicas. São umas casinhas e depois há sempre as igrejas, os conventos sempre muito bem representados. Há, por exemplo, um espanhol em que ele assinala com uma setinha e diz aqui é a casa do cônsul espanhol e, portanto, tem sempre funções para ajudar a aproximação dos navios. E este é o primeiro que é feito com rigor do ponto de vista da estrutura da vila, e este o seguinte é feito só no século XIX. E comparando os dois percebe-se, eu não vou aqui de um lado do outro, mas fazendo esta comparação em pormenor de um para o outro, percebe-se que a estrutura que está no século XVI aqui é aquilo que, aliás, é o que está até hoje, com algumas alterações. Por exemplo, aqui a Rua de Jesus, ao nosso lado surge, e aqui atrás a Rua do Sporting, que sabemos que é já do século XIX, a de Jesus é provavelmente do século XVII ou XVIII, mas, grosso modo, o centro fica. E se começarmos em pormenor, vemos aqui, onde está hoje a Igreja Matriz e o Complexo dos Jesuítas. Vemos ali umas casinhas que não há legenda sobre isso, não estão identificadas, mas que eram, sabemos naquele local, era a casa do capitão Natário, portanto era a casa do capitão que referiu há pouco, e aquela propriedade, e é interessante ver por cima, há uma propriedade muito grande, a Rua Contorna, não é? E, portanto, que é a propriedade, aliás, onde nós estamos fazia parte dessa propriedade, até à Rua de São João, e que era a propriedade, sabemos nós, dos Dutra. Depois, quando o Francisco Dutra Quadros, que herda isto, não herda bem, ele faz lá umas negócios com a família, mas pronto, fica proprietário. No início do século XVII, deu aos jesuítas e, portanto, isto passa e sabemos que era deles. E é um pormenor interessante, na continuidade para o interior, aqui por cima, apesar do que lá existe hoje, é muito mais recente, é já do século XIX, quase tudo do século XX, mas há uma zona que está documentada, pelo menos desde o século XVII, como as Dutras. E, portanto, aqui é uma possibilidade, mas é muito provável que esta propriedade deles, apesar de ser cortada pela rua, que já aparece ali, a Rua de São João, provavelmente esta é uma propriedade que continuava por ali acima. Depois temos aqui, muito bem assinalado, onde está a Matriz, portanto, onde está hoje a Igreja a Torre do Relógio, chamada depois mais tarde a Matriz Velha, que é fundada no início do século XVI, possivelmente no início do século XVI. Aqui, apesar de não estar assinalado, estava o Convento de São Francisco, mais ou menos naquele local, que é fundado também no início do século XVI. Ali, a Igreja da Conceição, que a Ermida Primitiva terá sido fundada possivelmente ainda no século XV. Aqui, a Misericórdia, que surge aqui bem identificada, com vendo duas torrinhas, e portanto era que está na esquina, que sabemos que existia a igreja, já há vestígios disso. E ali, apesar de não estar muito próximo da matriz, apesar de não estar assinalado na gravura, sabemos que naquele local existia já o convento de São João. E agora, colocando isto, aqui fui buscar o mapa atual, que é mais fácil, em termos de escala e tudo isso, e é tentar, portanto, ali vimos o final do século XVI, tentar agora recuar para as poucas referências soltas que temos, como eu fiz em torno da ilha, e para o início do século XVI, ao fim do século XV, mas sobretudo o início do século XVI, o que é que nós conseguimos identificar? Vê-se muito mal. Vocês conseguem ver aqui esta mancha que apareceu? Consegue-se ser mais escuro um bocadinho? Esta zona aqui é onde está, posso pôr já, aqui no centro, onde está atualmente a Igreja das Angústias, e que seria mais ou menos onde estaria a primitiva ermida, que é referida no testamento, que está em construção em 1527, e portanto nesta zona morava a Dona Beatriz de Macedo, e toda aquela zona entre Porto Pinho e a Igreja das Angústias
uma zona que está em termos documentado com um povoamento mais antigo. Há a questão, não está mais à frente, há a Vila Velha, que depois vou mostrar também na zona norte, e o Frutuoso refere a Vila Velha por ter sido a vila dos primeiros povoadores. Eu não vou entrar nessa discussão se começou do norte ou do sul, porque sabemos que eles chegaram e a Dona Beatriz fixa-se aqui, constrói a capela aqui, e o Frutuoso refere isso a respeito da Conceição, da Vila Velha, mas também refere que aqui mesmo em frente, no Monte das Moças, ele faz a referência no monte que existe em frente, aí se fixaram um primeiro povoado, primeiro povoado. Esta zona toda aqui do Pasteleiro, a Luz do Pasteleiro, era propriedade, onde se depois cultivou o pastel, e era propriedade da Dona Beatriz, desculpem, eles tinham propriedades nesta zona, e muito provavelmente esta seria a propriedade que ela refere no testamento, fala numa propriedade entre caminhos, que seria provavelmente esta zona, que vai até à fronteira com a Feteira. Aqui em cima está a ermida do Pasteleiro, fundada por Pedro Pasteleiro, aliás, desculpem, a ermida de Santa Bárbara, fundada por Pedro Pasteleiro, e é muito interessante, ele teria as suas casas aqui, como a ermida existe, sabemos que era naquele local, mais coisa menos coisa, a ermida que está é uma reconstrução, mas o original seria naquele local, e aqui em cima, se nós estivermos aqui neste local, temos uma panorâmica para a freguesia toda e para toda esta zona, e portanto há uma clara intenção de implantação do terreno e de não dizer de controle, mas pelo menos de ter a vistoria sobre o que está a acontecer naquele terreno. Ele seria o responsável pelo pastel. Lá está, ali na zona da Espalamaca, da Conceição, a propriedade do Iosif Anartri, que é do Jorge da Terra, que funda a ermida da Senhora da Conceição. Aqui aqui, lá está, a zona da... Estou a olhar para ali, não estou a ver o amarelo. A zona da Vila Velha. A Matriz Velha, fundada no início, se não no século XV, no início do XVI. O Convento de São Francisco, no início do século XVI. A Misericórdia, possivelmente já dos anos 20 ou talvez ainda anteriormente. O Convento de São João, da década de 1530. E se nós começarmos depois a unir estes pontos, portanto temos pelo menos até 1520, 1530 já estes pontos em que existem, e portanto é muito provável que já existisse uma continuidade entre eles. Se nós unirmos os vários pontos, temos a atual Principal Beato Mónaco, que une precisamente a zona de Santa Cruz, e atualmente vai parte mesmo da Igreja das Angústias até Santa Bárbara, e que vai até à ermida de Santa Bárbara. Daqui sai-se, onde está hoje a Radiante, e que vai até ao centro da Feteira e depois continua para Castelo Branco, portanto a ligação para a zona sul, onde sabemos que já havia estes povoados pelo menos no início do século XVI. No outro lado, a norte, parte para o interior e depois continua até aos Flamengos. Se partirmos para baixo, ela une, por um lado, ao centro, a Santa Cruz, e a atual Igreja das Angústias, a Igreja de Santa Cruz, e para o outro lado vai descendo, precisamente à Matriz. No centro, a rua, como todos os visitantes referem, até ao século XIX, a vila de uma rua só, a rua que atravessa toda a vila e que eu creio que já existiria, pelo menos neste primeiro quartel do século XVI, e depois, a partir dali da Conceição, a saída, a calçada da Conceição e a saída para a zona norte, a saída para o interior, para os Flamengos, e ali onde surge a ermida de Santa Mar, no final do século XVI, que se refere, penso que refere ainda em construção, ou recentemente terminada. E, portanto, certamente esta rua já existiria nessa altura e, portanto conseguimos ter uma panorâmica que depois, o que eu estava a tentar fazer é para o resto, para as outras freguesias, que é mais complicado, mas tentar fazer pelo menos um pouco mais, perceber as vias de circulação e que nós sabemos que os caminhos que temos hoje, a estrada regional, no caso parte aqui, mas muitos dos caminhos que temos são já mais recentes e, portanto, haveria os atalhos, sobretudo pelo interior, para os cedros, que era do outro lado e que era o sítio principal, e haveria uma ligação direta. E com isto termino, vou terminar já. Já termina, pronto, e deixo-vos com a imagem do Faial e a descrição que está em destaque no mapa do Ortélio, já publicado em 1584, e a referência aos Açores ao destaque que refere o Faial por ser habitado por ter as árvores e que é habitado por flamingos. Obrigado. Seus conhecimentos que aqui nos trouxe, e temos um quarto de hora
para debate e, portanto, agradeço as pessoas que quiserem inscrever.